Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arache Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Lembrar que na última aula a gente falou sobre o conjunto dos números naturais, certo? Nós falamos aonde surgiu os números naturais, por que eles surgiram nesse sistema numérico. Nós entendemos que eles surgiram para uma contagem. Eu coloquei esse exemplo aqui de umas ovelhas. Já viu quando você não está com sono? Aí tinha um ditado que você fala assim, não, você não está com sono, você vai fechar os olhos e vai contar ovelhas, contar carneirinho, não sei, você vai uma ovelha, duas ovelhas, três ovelhas. Rapidamente você vai ter o sono, você vai dar um sono. E aí eu coloquei essa imagem para exemplificar o porquê do surgimento dos números naturais. Então eles surgem com essa necessidade de contar. Falei na última aula para vocês que eles surgem lá na pré-história, lá com os homens das cavernas, que eles precisavam contar principalmente material. Naquela época o material era muito importante. Pegava madeira para fazer, para conseguir fazer o fogo, pedras, comida. Então, por isso que eles precisavam saber contar. Até a pessoa fala assim, nossa, eu tenho tanto de madeira, dá para eu fazer 3 fogueiras. Consigo viver 3 dias com essas fogueiras, porque essa fogueira vai produzir o fogo e ela é muito importante para mim. Ah, eu tenho alimento para conseguir passar 20 dias. Vai que veio uma geada e eles não podiam sair da caverna. Então, isso tudo foi uma necessidade de contagem, então, para que surgissem então, os números naturais. Os números naturais, eles são um conjunto numérico que a gente tem partindo do zero. Então, é a minha contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até eu chegar aonde? Até o infinito, mas além desse 1, 2, 3, 4, 5, eu coloco o zero inicialmente, tá bom? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Mostrei para vocês também, na última aula, que o conjunto dos números naturais, ele veio do quê? De um sistema indo-arábico. O que é o sistema indo-arábico, Júlio? É um sistema decimal. E não esquecer disso, isso é muito importante matematicamente. O sistema indo-arábico, ele é chamado de decimal porque ele possui 10 algarismos, tá? Então, ele possui 10 algarismos. E esses 10 algarismos são os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Júlio, você contou isso? Você contou 9. Na verdade, não, é porque você não está contando zero. Ó, o 0 é o primeiro, o 1 é o segundo, o 2 é o terceiro, o 3 é o quarto, o 4 é o quinto, o 5 é o sexto, o 6 é o sétimo, o 7 é o oitavo, o 8 é o nono e o 9 é o 10º. São 10 algarismos. Por isso que esse sistema se chama decimal, de 10, tá? E a partir desses 10 algarismos, eu consigo formar quaisquer algarismos que você, quaisquer números, qualquer número que você quiser no nosso sistema, tá? Então, se você quiser formar um número, vou pensar num número bem difícil, espera. 3.527.432. Com esses números, que esses 10 algarismos que eu coloquei, eu consigo formar 3.427.532. Desculpa. Então, aqui eu consigo formar todos os números a partir desses 10 algarismos aqui. Tá bom? Mostrei para vocês que não existe apenas esse sistema de numeração decimal. Existe outro sistema de numeração. Vou contar um para vocês que eu sou apaixonado, que é um sistema de numeração da informática. O sistema de numeração da informática, ele é um sistema que a gente chama ele de sistema binário. Por que ele é binário? Porque ele tem apenas 2 números. Os 2 números que ele tem é 0 ou 1. Júlio, tem outro sistema? Tem. Já viu os números romanos? Muito famoso. Presente nos livros de história. Já pegou um livro de história para vocês estudarem? Aí quando fala assim, gente, lá no século 20 teve a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. O que é isso? O que significa isso? Significa que o século 20 ele está representando um número. E esse 20 que eles colocam representado por assim, ó. 2x. Certo? Então, vai ter outro sistema de numeração, além do nosso sistema de numeração decimal, tá ok?
Fala então um pouquinho sobre os números naturais, é o que eu falei para vocês. São os números que eu conto a partir do 1 e acrescento 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente, tá bom? E esse sucessivamente, ele tem fim, Júlio? Não, ele não tem fim, ele é infinito. Júlio, mentira. O maior número natural que eu conheço é 9.999.999. Ok. O sucessor desse número seu, que é um conteúdo que a gente já falou na última aula, é o 10 milhões. Não, Júlio, então o maior número que eu conheço é 999.999.999. Tudo bem, tem um próximo, tem 1 bilhão. Não, Júlio, eu sei então o 99 bilhões, 999 milhões, 999 mil e 999. Ok, tenho 100 bilhões. E assim por diante. Então, sempre vai existir um número maior do que você está imaginando. Júlio, vou encher esse quadro de número. Eu quero ver se você sabe o sucessor. Sei. Vou acrescentar 1. Vou chegar lá, fazer a conta, adicionar 1 e reescrevo o número todo. Vai ficar maior que o quadro? Tudo bem, mas eu vou saber o sucessor. Então, o conjunto dos números naturais, como vários conjuntos que a gente vai estudar daqui por diante, daqui para frente, eles serão um conjunto infinito, ou seja, sem fim. Terão infinitos termos, infinitos elementos, tá bom? Então, vamos lá. Conjuntos e elementos. A gente vai falar um pouquinho sobre elementos, porque a gente vai falar sobre relações de pertinência na aula de hoje dos conjuntos dos números naturais. Então, o conjunto, ele representa uma coleção de objetos, geralmente representado por letras maiúsculas. Então, aqui, ó, eu tenho um conjunto A. Esse conjunto A, ele tem que ficar entre uma chave, certo? E essa chave representa quais elementos fazem parte do meu conjunto A. Então, do meu conjunto A fazem parte do elemento 1, 2 e 3. Coloca aqui, ó, está entre chaves. Tem que estar entre chaves, o seu conjunto numérico. Certo? Então, 1, 2 e 3 está entre chaves, certo? O que é o elemento? É qualquer um dos componentes, qualquer um desses componentes aqui, de um conjunto geralmente representado por letras minúsculas. Então, aqui eu posso colocar quais são os elementos desse conjunto que eu tenho aqui. Se for o número, é os números. Então, os números 1, 2 e 3. E se esse conjunto meu fosse um conjunto de letras? Poderia colocar. Aí seria representado por letras minúsculas. Por quê? Porque as letras maiúsculas é o nome do conjunto. Letra minúscula é os elementos que tem lá dentro do meu conjunto da letra maiúscula. Certo? Então, nesse conjunto A, por exemplo, eu tenho os números 1, 2 e 3 aqui. Tá bom? Tudo bem. Subconjunto. O que são subconjuntos? O subconjunto está lá dentro do meu conjunto. Tá? Subconjunto, ele vai estar lá dentro, ele vai estar contido, ele vai estar inserido dentro do meu conjunto. Então, por exemplo, eu fiz o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu tenho um subconjunto que é o 3, 5, 7 e 9. Mas esse subconjunto 3, 5, 7 e 9, todos os elementos, 3, 5, 7 e 9, faz parte do meu conjunto original, que é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aí, tá bom? Então, isso significa o subconjunto. Aproveitando desse pegada que eu deixei com vocês, olha aqui. Os subconjuntos, então, são os conjuntos que estão contidos, ou seja, dentro do conjunto. Se for o conjunto dos números naturais, é um subconjunto de N, então ele tem que estar dentro do conjunto N. Sendo os principais, aí eu vou falar os principais subconjuntos dos números naturais. Eu tenho o subconjunto dos números naturais, eu tenho o subconjunto dos números inteiros e assim por diante, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre apenas dos números naturais aqui. Beleza? O conjunto N, quando eu coloco um asterisco aqui em cima, significa que são todos os números naturais que eu já estou acostumado, exceto o zero. Então, o zero não pode entrar. Então, aqui, ó, o zero não fazia parte do N. Agora, quando eu coloquei um asterístico, o zero não pode fazer parte, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até lá na frente. Infinitos, exceto o zero. Júlio, e tem infinitos elementos esse conjunto? Sim, ele tem infinitos elementos. Não está o zero, mas infinito menos 1 continua sendo infinito, tá bom? O NP significa conjunto dos números naturais pares.
Conjunto dos números naturais pares. Esse conjunto dos números naturais pares significa que é todo número natural par. Vamos pensar? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ó, lá já tinha uma chave, desculpa, deixa eu apagar a chave ali, porque já tem uma chave lá no finalzinho aqui. Então, esse aqui é o meu conjunto NP. Significa que é o conjunto dos números naturais pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Só pode ser par. Isso significa que ele é de 2 em 2 aqui. Começando do zero, tá? Olha de baixo. O NI é o conjunto dos números naturais ímpares. E esses números naturais, aqui, então, ele começa do quê? Do 1 e vai 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. De forma que, se você for observar, ele também está de 2 em 2. Porém, no lugar de partir do zero, que é um número par, ele partiu do quê? Ele partiu do 1, que é um ímpar. E ímpar, mas quando eu pego o número ímpar e somo 2, sempre vai dar um número ímpar. Par, quando eu pego o número par e somo 2, sempre vai dar um número par. Júlio, esses dois conjuntos que você acabou de fazer, tanto o NP quanto o NI, eles têm limite, eles têm fim? Não, eles são infinitos. Coloquei aqui. Mas e aí? O conjunto dos números naturais, você falou, aqui, ele é um conjunto infinito. Agora, dentro dele tem dois conjuntos infinitos? Sim. Então, esses dois, o conjunto do N, ele é dividido em um NP aqui e um NI. Isso aqui tem infinitos elementos, isso aqui tem infinitos elementos, isso aqui tem infinitos elementos, tá bom? E agora vamos falar sobre as relações de pertinência. O que é essa relação de pertinência? Relação de pertinência é pertence, não pertence, contido ou não contido, ou contém e não contém. E aí eu quero mostrar isso para vocês porque os alunos erram muito, porque isso tem diferença. Pertence ou não pertence é entre o elemento e um conjunto. Então, 5 pertence ao conjunto A, elemento, conjunto. Se pertencer, é um Ezinho assim. Se não pertencer, é um Ezinho riscado. Contido ou não contido. É usado entre subconjunto ou conjunto. O conjunto N está contido no conjunto NP? Não. O conjunto NP está contido no conjunto N? Sim. Relação entre subconjunto e conjunto. Agora, quando eu faço o contrário, contém ou não contém? Então, é relação entre conjuntos e subconjuntos. Então, por exemplo, o conjunto N contém o subconjunto NP? Sim. O conjunto N contém o subconjunto NI? Contém, tá? O conjunto N contém um subconjunto chamado ZI? Não, tá bom? Não contém. Então, aqui eu quero chamar muita atenção para o pertencer, a simbologia dele. Então, pertencer é o ou é arriscado. O contido ou não contido é assim, é o Czinho, certo? E o contém ou não contém é o Czinho mais virado. Quando não conter, quando não pertencer, você corta essa simbologia, tá ok? Vamos passar então para as nossas vamos passar para as nossas situações, os problemas, para ver se a gente consegue, se a gente conseguiu compreender esse conteúdo, tá ok? Vamos lá. Escreva com símbolos. X é um conjunto natural menor que 8. Então, eu preciso escrever. Ó, letra maiúscula que X é um conjunto. Ó, tô escrevendo aqui com o meu marca-texto. Então, o X é um conjunto, desculpa, igual, conjunto, não escrevi chaves, coloquei chaves. Número natural menor que 8. Então, menor que 8 tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Júlio, 8 entra? Não, eu não falei menor ou igual, então o 8 não vai entrar aqui, tá bom? Letra B, Y é um conjunto natural múltiplo de 5 e menor que 32. Conjunto Y, desculpa, peraí, foi errado. Y aqui, ele é igual a número natural múltiplo de 5. Vamos lá, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20.
5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Posso continuar? 5 vezes 7 daria certo? Sim, né? 5 vezes 7 daria 35. Porém, o 35 é maior que o 32. Então, não posso, tem que ser menor que 32. Poderia ser 31 só no máximo. Então, esse conjunto aqui, ele acaba aqui. Eu deixei isso aqui, essa letra C, para a gente verificar qual o elemento que eu tenho comum ao conjunto X e ao conjunto Y. Para a gente diagramar isso. O que é diagramar? Colocar em diagrama. Então, por exemplo, eu escrevo aqui o conjunto X e escrevo aqui o conjunto Y. Se eles tiverem algum ou alguns mais de um elemento comum, eu tenho que colocar entre os dois. Então, esse aqui é o meu conjunto X, esse aqui é o meu conjunto Y. Vamos observar, então, se eles têm algum elemento em comum. 0 não, 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, 5, 5. 5 é um elemento. Deixa eu ver se tem mais, peraí. 6 não, 7 não. Então, o único elemento que eles têm em comum é o 5. Se eu vier aqui, ó, eu tenho que escrever, então, ó, o 5, que faz parte tanto do Y quanto do X, e aí eu escrevo os demais elementos. Então, no X eu tenho, só para o X, ó, 0, 1, 2, 3, 4, o 5 já está ali, então falta só o 6 e o 7. No Y eu escrevo, ó, 5 já está aqui, então falta o 10, o 15, o 20, o 25 e o 30. Então eu coloquei o diagrama entre os dois aqui. Muito bem, vamos para o próximo. Dados os conjuntos A, 1 e 2, B, 1, 2, 3, 4, 5 e o C, 3, 4, 5 e o D, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Classifique em verdadeiro ou falso. Vamos lá. O A, o que é isso aqui? Está contido. O A está contido no B? Então presta atenção. O que é estar contido? Vamos voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Está contido entre subconjunto e um conjunto maior, certo? Ó, o A é um conjunto menor que está dentro do B, que é o maior conjunto. Vamos ver. Todos os elementos que eu tenho no A fazem parte do B. Tem 1 e 2. No B tem 1 e 2. Então, isso aqui é verdadeiro. Vamos para a letra, letra B. É conjunto C, mas letra B. O C está contido no A? O conjunto C, cadê? Aqui. 3, 4 e 5. Ele está contido no A? O conjunto A é menor que o conjunto C? Então, eu já tive um problema. Você já tive esse problema, então isso aqui é falso. F de falso aqui. B está contido em D? O B está dentro do D? Por quê? Porque, ó, vamos ver. O B tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem, tá contido, né, gente? Todos os elementos do B fazem parte do D. O 1 faz parte, o 2 faz parte, o 3 faz parte, o 4 e o 5. E o D tem um elemento a mais ainda, que é o 0. Então, essa também está verdadeira. Pensei que estava falso, mas não. Agora, o contrário, o D está contido no B? Por que que não? Por que que o D não está contido no B? Porque o B não tem o número 0, o numeral 0. Então, essa aqui eu já até matei, que é falsa. A está contido no D, o A tem 1 e 2. O D tem 1 e 2? Sim, 1 e 2. Então, essa é verdadeira. B está contido em C, o B com 1, 2, 3, 4, 5. O C tem todos esses elementos? O C não tem 1, o C não tem 2. O conjunto B é maior que o C. Então, isso aqui fica sendo falso e a gente já estudou, então, as nossas relações de pertinência aqui, certo? Pessoal, então, na aula de hoje a gente falou sobre subconjuntos. Lembrar que a gente falou sobre o subconjunto dos números naturais. O que é o N asterisco, certo? O N com asterisco significa que eu não coloco zero. É 1, 2, 3, 4 até o infinito. O que é o subconjunto? NP, que é o conjunto dos números naturais pares, tá bom? Esse NP, então, é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante. NI, esqueci de falar do NI. O NI é o subconjunto dos números naturais ímpares. Então, é 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e assim por diante, tá bom? E falamos, então, sobre as relações de pertinência, que é pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém e não contém. Essas relações de pertinência são muito importantes no nosso dia a dia, tá ok? Galera, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Um grande abraço. Não percam nossas próximas aulas, que é uma matéria muito legal, muito interessante. Fiquem com Deus e até mais.